Olá pessoal, vamos ver hoje um vídeo mostrando como que se calcula o tamanho aparente de um astro, como o Sol, por exemplo, medindo o tamanho do Sol. Como calcular o tamanho aparente do Sol, conhecendo nossa distância a ele e seu raio? A proposta. Editei este vídeo a pedido de um amigo, por isso o problema vai ser resolvido exatamente como foi proposto. Pelo fato de que o valor numérico procurado pode ser obtido por meio da observação, vamos ver depois o que se faz na prática com as três variáveis envolvidas no cálculo. O amigo me pediu para calcular um ângulo que, na verdade, pode ser obtido da observação. Então, não é de fato uma variável desconhecida, ela é conhecida. Porém, eu vou fazer o que ele me pediu, foi o que eu prometi. Um problema é simples, usa apenas a trigonometria básica. A figura e as equações. Vamos colocar aqui o Sol, uma esfera, ali está o centro do Sol. Vamos colocar aqui um ponto P, seria um observador no exterior, e ele olha para o Sol e ele vê o Sol com um certo tamanho. Este é o tamanho aparente, aquele que depende da distância. É aquela medida que faz com que os objetos que se distanciam pareçam cada vez menores. Esse tamanho aparente ele é definido por um ângulo, que é obtido por duas retas que tangenciam a esfera a partir do ponto externo. Ou seja, essas duas retas que partem do observador e tangenciam o Sol. Correto? O ângulo é este aqui, que nós vamos chamar de θ. O ponto C, que é o centro do Sol, devido à simetria da figura, ele está na bissetriz do ângulo θ. A bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Então, nós vamos partir o ângulo θ em duas metades, assim, com a reta que liga o observador ao centro do Sol. E esse ângulo aqui, ele passa a ser outro, vamos chamar de alfa. Eles são iguais, né? A metade do θ. Então, o θ, na verdade, que nós estamos procurando, ele é o dobro do alfa. É importante que a gente guarde esse lembrete aqui, ó. Vamos colocar aqui à esquerda, abaixo da tela, que o θ é o dobro do alfa, para que a gente não esqueça disso no final, porque nós vamos achar o alfa primeiro e depois o θ. A figura, devido à simetria dela, ela é espelhada, né? Então nós não precisamos da parte de cima da figura. Nós podemos tirar essa parte aqui, ó. Então vamos apagar isso e procurar um triângulo que nos ajude a resolver o problema. Vamos determinar o ponto de tangência T, aqui. Vamos ligar o centro do Sol a esse ponto de tangência. Este aqui é o raio do Sol. E agora nós precisamos definir as variáveis que nós conhecemos. No caso aqui é o raio do Sol e a distância do observador até o centro do Sol. Então vamos retirar o Sol daqui. O segmento TC, esse menor aqui dos três lados, ele é o raio do Sol. Vamos chamar de R. É o comprimento, né? A medida desse segmento é R. E o PC, que é a distância do observador ao centro do Sol, nós vamos chamar de D. Então, essa distância é D. Correto? Agora nós vamos fazer o seguinte. Um triângulo retângulo, que é o caso deste aqui, porque ele inclui um ângulo reto ali no ponto T, todo triângulo retângulo ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Os catetos são esses lados que formam 90 graus. E a hipotenusa é o lado maior.
E nós vamos usar uma função trigonométrica, que é a primeira que a gente aprende, que é a função seno. A definição do seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, o cateto oposto do ângulo alfa é aquele segmento lá de comprimento R, o raio do Sol. E a hipotenusa é o segmento de comprimento D, a distância do observador ao centro do Sol. Então, nós vamos escrever essa primeira equação aqui, que é a definição do seno de alfa. Ok? Seno de alfa é igual a R sobre D. Mas nós queremos alfa. Nós temos o seno dele, não temos ele, o ângulo. Então, existe uma outra função que diz quem é o ângulo se nós soubermos o seno dele. Essa função é chamada de arcosseno. Então, a ideia é essa. Se o seno de alfa é igual àquela fração ali, alfa é o arco cujo seno é aquela fração. Esta é uma outra função inversa daquela lá, né? Ele tem uma característica de oposição, né? Quando eu tenho o ângulo e eu quero o seno, eu aplico a função seno. Quando eu tenho o seno e quero o ângulo, eu aplico a função arcosseno. Então, aí está a expressão. Vamos agora ali buscar o nosso lembrete lá. Θ é igual a 2α. Vamos passar para cá. Se eu já sei a expressão do alfa, o θ basta multiplicar por 2. Então, vamos substituir aqui. Pronto. Θ é igual a 2 vezes arco cujo seno é R sobre D. Esta equação é a que nós estamos procurando. Ela dá θ quando nós sabemos R e D. E o que nós queremos é justamente θ, o ângulo do Sol, de visibilidade do Sol. Não é aquele tamanho aparente. Então, podemos apagar aqui. Vamos aplicar isso no caso do Sol. Cálculo do tamanho aparente do Sol. Vamos passar para cá. O que nós temos de dados? R e D. Qual é o raio do Sol? Pesquisem, vocês vão encontrar aproximadamente 696.265 km. E o D é a distância do observador ao Sol. Como o observador está na Terra, nós temos aquela distância que chamamos de unidade astronômica. É a distância média da Terra ao Sol. Então, D é igual a 149.597.870,7 km. Eu já peguei o R e dividi pelo D para obter o resultado daquela fração lá. Vamos substituir e a primeira expressão vai ficar assim. Θ igual a 2 vezes arco cujo seno é 0,004654244. Este número é o R sobre D. Isso a gente faz numa calculadora. Tá? Agora, vamos também na calculadora calcular qual é o arco cujo seno dá 0,004654244. E o resultado é 0,2666695. Então, este aqui é o ângulo cujo seno dá aquele 0,004. Agora, basta multiplicar por 2. Então, eu tenho um θ igual a 0,5333395, ou, aproximadamente, 0,53 grau. Olhem bem para isto aqui. Não é o que nós sempre dizemos para vocês, que o tamanho do Sol é meio grau? Ou seja, o maior ângulo de divergência dos raios solares é meio grau, não passa disso. Então, a equação se confirmou. Aqui está o que eu prometi fazer, mas nós vamos um pouco adiante. O que se faz na prática? Temos uma equação com 3 variáveis. Precisamos conhecer o valor de 2 delas para encontrarmos o da terceira. Então, 2 variáveis são conhecidas. Uma terceira é desconhecida. É essa que nós vamos calcular. Então,
Então vamos ver quais são os valores que nós podemos obter da observação. Esses valores serão as variáveis conhecidas. Tem que ser duas. Então vamos ver aqui. O tamanho aparente do Sol é medido diretamente. Olhamos para o Sol com telescópio, com um filtro, uma ocular reticulada com graduação vai dar para medir com ela o diâmetro do disco solar em graus, por exemplo. Perfeito? Então, o θ já é conhecido, o tamanho aparente do Sol, porque é uma medida que nós tiramos da natureza. Vamos ver agora a segunda. A distância ao Sol é medida com um radar especial. O radar emite ondas de rádio, elas vão até o Sol, retornam e na captação do sinal, na hora do retorno, é medido esse intervalo de tempo. O tempo que o sinal levou para ir e voltar já dá para nós uma boa medida da distância do Sol, porque as ondas de rádio se propagam na velocidade da luz, que nós conhecemos muito bem. Perceberam então o que nós temos? Nós temos o θ e temos o d, a distância do observador ao Sol. Nós queremos achar o quê? O raio do Sol, o tamanho verdadeiro do Sol em quilômetros, por exemplo. Então, conhecendo θ e d, podemos calcular r usando uma forma mais simples da mesma equação, que eu vou desenvolver aqui embaixo. Vamos partir da mesma equação de definição do seno de alfa igual a r sobre d, trabalhando com essa equação aqui, multiplicando por d dos dois lados, simplificando a fração e o primeiro membro com o segundo, nós obtemos que r é igual a d vezes seno de alfa. Mas alfa é a metade de θ. Então já podemos substituir alfa por θ sobre 2. Vamos ficar com r igual a d vezes seno de θ sobre 2. Pronto. Aqui nossa equação. Para quem tem θ e d, é fácil calcular o r assim. Então vamos apagar aqui. Essa equação serve para qualquer esfera. Nós vamos aplicar uma esfera bem grande, que vai ser a Lua. Vamos testar com a Lua. Nós precisamos do θ e do d da Lua. Como a Lua varia de distância à Terra, vamos trabalhar com a Lua na distância média. O θ da distância média da Lua à Terra, esse ângulo eu encontrei num livro como 0 grau, 31 minutos e 5,2 segundos. Não se pode trabalhar diretamente com graus, minutos e segundos numa equação. Não se pode fazer conta com isso. Então é preciso transformar para graus decimais. Eu fiz isso e encontrei este valor aqui. Se vocês quiserem testar, a própria calculadora faz. Ok? Então eu tenho aqui θ em graus é 0,518 grau. Então, o que falta? O d, a distância média da Terra-Lua, que se obtém hoje com um laser que reflete num aparelhinho lá na Lua, volta o sinal, a mesma coisa que se faz com o Sol, só que na Lua se faz com laser, que é melhor, né? Então nós temos a distância média até a Lua, 384.403 km. Já temos o θ e o d para a Lua, é só substituir aqui no segundo membro da equação e achar o r. Eu já dividi o θ por 2, 0,518 a metade, vai dar mais ou menos 0,25, né? Então, eu já vou substituir na primeira expressão aqui. Ela vai ficar r igual a d, que é 384.403, vezes o seno do θ sobre 2, que agora a metade do θ é 0,2590556. Tá? Na calculadora também, calculamos o seno de 0,259 aqui, vai dar 0,004521,357. É o seno daquele ângulo em graus lá. E agora basta multiplicar esses dois números. Nós vamos encontrar aqui R igual a 1738,023.
ou aproximadamente 1.738 quilômetros. Olhem bem para isto aqui. Pesquisem qual é o raio da Lua, livro, na internet. Verifiquem se deu muito diferente, certo? Pois bem, vamos à nossa conclusão. Negacionistas apenas afirmam que o modelo esférico da Terra não funciona. Eles nada provam. Por isso, a dedução das equações e os cálculos foram deixados aqui para quem quiser verificar. Guardem aquelas duas equações, porque elas servem para muitas outras aplicações quando nós temos uma esfera e um observador externo. É nas explicações sobre o modelo plano da Terra que vemos frases que começam como eu penso, eu acho, eu acredito, na minha opinião, etc. É bom que todos saibam que a ciência não funciona assim. Perfeito? Entenderam o recado? Ótimo! Então, até meu próximo vídeo, nos vemos em breve.